Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de resolução de provas da OAB Direito do Trabalho. Eu sou Carlos Eduardo, advogado, professor de Direito e Processo do Trabalho, especialista em Direito e Processo do Trabalho e também em Direito do Trabalho Marítimo. Hoje, ainda no dia em que falo, membro da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB Rio de Janeiro, possuo aí também uma obra publicada, o Contrato de Estágio como Fraude à Legislação Trabalhista, tá ok? Publicada pela editora Lexia Jurídica. E ainda ministro palestras e aulas também em pós-graduações espalhadas pelo nosso Brasil. Então é com muito prazer que eu estou aqui recebendo vocês para esse curso de resolução de provas da OAB, primeira fase, tá ok? Gente, como é que vai consistir o nosso curso? Eu vou resolver, tá, provas anteriores da OAB e mesmo antes da reforma trabalhista, de forma que você não vai ter nenhum prejuízo, tá legal? Por quê? Mesmo aquelas questões que tiveram seu gabarito modificado com a reforma, nós vamos atualizar cada questão. Então não interessa a época em que era a questão, porque eu vou pegar a questão, nós vamos ver o tema que ela tratava, e se teve modificação legislativa, nós vamos ver a modificação e vamos atualizar o gabarito, tá ok? De forma que você não vai ter prejuízo nenhum, tá bom? Então, no próximo passo, eu vou deixar aqui para vocês o meu meio de contato, ou as várias formas de contato que nós temos, nosso combo, de redes sociais. Começando aqui pelo meu site, www.profcarloseduardo.com.br, onde você vai ter acesso aí a teorias completas de direito do trabalho, processo, questões, simulados para OAB, concursos públicos, etc. Meus cursos também você encontra no site umavagaminha.com.br. Instagram, a gente não pode deixar de ter, Então vai lá, segue lá, @professor_Carlos Eduardo. E ainda a nossa página profissional, facebook.com/professor Carlos Eduardo Barreto e facebook.com/umavagaminha. Fechando o combo de redes sociais, WhatsApp para dúvidas suas, tá? WhatsApp exclusivo para você, aluno, tirar a sua dúvida comigo. DDD Rio de Janeiro 21 972 631 427. Legal? Então eu aguardo aí o seu contato, terei o maior prazer em responder. Tá legal? Então, vamos dar início ao nosso curso de resolução de provas da OAB. Vamos agora Vou resolver agora com vocês a prova do 22º exame, tá? Foi a prova branca. Vamos lá. Questão de número 70. Lino trabalha como diagramador na sociedade empresária XYZ Limitada, localizada em um grande centro urbano, e recebe do empregador, além do seu salário, moradia e plano de assistência odontológica graciosamente. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. Ambos os benefícios serão incorporados ao salário de Lino. Somente o benefício da habitação será integrado. Nenhum dos dois será, ou somente o benefício do plano de assistência odontológica que será empregado. Gente, primeira coisa que você vai ter que identificar aqui na questão é do que ela trata. O que ela está tratando? De salário utilidade. Primeiro, está tratando do artigo Plano de Assistência Odontológica do 458, parágrafo 2º da CLT, cujo qual eu remeto você. Se você não está aí com o 458, parágrafo 2º, abre uma aba aí no seu navegador e digita 458, parágrafo 2º CLT, tá? Se você tiver, beleza. Por quê? Essas parcelas constantes no 458, parágrafo 2º, são parcelas que não são consideradas salário-utilidade. Ou seja, elas não se incorporam ao contrato de trabalho. Ou ainda, em outras palavras, você não pode pegar o empregador, por exemplo, e falar assim, meu amigo, você vai receber X%, tá, de salário, e o restante eu vou complementar aí com algumas verbas aí de salário-utilidade constantes do parágrafo 2º do 458. Por exemplo, plano de assistência médica hospitalar odontológica, vale cultura, previdência privada,
todas aquelas parcelas não serão incorporadas ao salário do empregado, não são consideradas salário utilidade. Então, de plano, tá? Aqui eu chamo de PASTEV. Por que eu chamo? 458, parágrafo 2º, lembre-se, PASTEV não pode ser considerado salário utilidade. E esse tema cai absurdamente em prova de OAB, de concurso público, toda a prova de direito do trabalho vem esse parágrafo. Então presta atenção, deixa eu pegar o apagador aqui, comigo, nas parcelas do artigo 458, parágrafo 2º. Não são consideradas salário utilidade. Vê aí junto comigo, vamos lá. 458, parágrafo 2º, e por que eu chamo de... PASTEV. Vamos lá. Inciso 1. Aí você escreve aqui, vestuários. Tá? Equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação dos serviços. Você ainda lembra dessa regra do pelo e do para. Tudo que for pelo trabalho tem natureza salarial, incorpora. Tudo que for para o trabalho não terá natureza salarial. Tá? Lembre-se bastante dessa regra. Então, vestuários estão aqui no rol do 458, parágrafo 2º, não são salário utilidade. Ainda, educação. Tá? Em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Traduzindo isso, tá? Vamos tentar sair da literalidade. O que o legislador está dizendo? Você não pode chegar para o empregado e falar assim, você vai ganhar R$200, R$300 e o restante eu vou te pagar como forma de matrícula de ensino. Tá? Não pode. É isso que está dizendo, porque essa parte aqui são verbas que não são salário utilidade, que não podem ser consideradas salário. Tá bom? Então, presta muita atenção nisso aí. Continuando, inciso 3. Transporte. Tá? Também, quando destinado ao deslocamento para, mais uma vez, para o trabalho. Não tem natureza salarial. Tá? 4. Assistência. Grava como se fosse uma palavra só. Assistência médica hospitalar odontológica. Ponto. Como se fosse uma coisa só, uma única palavra. Assistência médica hospitalar odontológica também não são consideradas salário utilidade. Tá? Mais uma. Seguros de vida e de acidentes pessoais também não são consideradas salário utilidade. E o P aqui, de previdência privada. Tá ok? Ainda nós temos aqui no V o Vale Cultura. Então, essas parcelas constantes no rol do 458, parágrafo 2º, são consideradas aí as parcelas que não são salário utilidade. Sendo assim, plano de assistência médica hospitalar odontológica, como está na questão, não pode ser considerado utilidade, não vai incorporar. Então, já excluímos aí. Então, ambos os benefícios estão incorporados? Não. Nenhum dos benefícios será incorporado? Vamos analisar. Somente o benefício do plano de assistência odontológica será incorporado? Não. Qual é o outro tema que trata a questão? Na moradia. A moradia está no parágrafo 3º do 458. Ela sim pode ser considerada salário utilidade. Vamos ler o parágrafo 3º. A habitação e a alimentação fornecidas como salário utilidade. E aí você se liga no respectivo adicional. Vamos lá. Deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Ou seja, a habitação não pode, é considerada salário de utilidade até o limite de 25% do salário contratual. Então,
Ele fala aqui alguma coisa em relação a percentual? Não. Então, moradia, ok, é salário utilidade. Nenhum dos benefícios será incorporado? Errado. Resposta da questão 70, letra B. Beleza, gente? Esse tema, salário, remuneração, gorjeta, constante, lá, ao contrário, desde o artigo 457, é imprescindível você saber para a sua prova. Tá um tema com grande incidência de questões. Tá bom? Então vamos passar para a questão de número 71. Aqui eu deixo a fundamentação, tá, para vocês. Tá? Para vocês depois acompanharem. Questão 71. Célio e Paulo eram funcionários da Sociedade Empresária Minério Limitada e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por necessidade de serviço, foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Então, a questão aqui já está tratando de alterações do contrato de trabalho, tá? A partir lá do artigo 469 da CLT. Já fica de olho lá. Célio continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a laborar era contíguo ao do Rio de Janeiro. Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente com toda a família para o município que passou a trabalhar, distante 350 quilômetros do Rio. 2 anos depois, ambos foram dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos funcionários no tocante aí ao adicional de transferências, salvo a despesa com a mudança de Paulo. Ambos ajuizaram ações trabalhistas. A partir da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. E aí, o que nós temos, o que você tem que pegar? Primeira coisa, Paulo mudou-se definitivamente. Se a transferência é definitiva, cabe adicional de transferência? Não. Tá? Aquele de 25%? Não cabe. Então, Paulo está fora. Então, Paulo, primeira coisa, não tem direito ao adicional. Tá? Então, ó, ambos têm direito ao adicional de transferência? Fora. Apenas Célio, vamos ver. Apenas Paulo tem direito? Então, já excluímos aqui 2 assertivas. Tá ok? Agora vamos analisar Célio. Continua morando no mesmo lugar, porque o município que passou a laborar era contíguo ao do Rio de Janeiro. O que acontece aí? Uma coisa a gente tem que entender. O que é transferência e o que é remoção. Transferência é aquela que importa a mudança de domicílio, como é o caso do nosso amigo Paulo, que foi definitiva. Célio continuou morando no mesmo lugar, então teve o quê? Apenas uma remoção. É diferente, tá? Era contígua do Rio de Janeiro. Ponto seguinte. Então ele tem direito, o nosso amigo Célio, ao adicional de transferência? Também não. Tá? Então Célio também não tem direito. A gente vai dar uma olhada agora lá no 469 da CLT para a gente falar um pouquinho rapidinho, tá, de teoria. Vamos lá. Artigo 469. Ao empregado, não, 469, parágrafo 3º. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato. Não obstante as restrições do artigo, ficará obrigado ao pagamento suplementar no que inferior a 25% dos salários em que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar aquela situação. Foi o caso aqui do Célio? Necessidade de serviço? Ele tinha algum cargo de confiança? Não. Essa transferência do Célio, não, essa remoção, né, melhor dizendo, não importou em transferência. Gravem isso, porque são poucos os livros de doutrina, ou até aí os específicos para a OAB, que tratam do tema. Transferência importa mudança de domicílio. E às vezes eles confundem esses dois conceitos. Tá? Remoção, não. Você, por exemplo, trabalha numa loja, numa rua, e tem uma outra filial, 2 ruas depois da sua. Você sai daqui e vai na outra, 2 ruas depois. Isso é transferência? Não. Importou mudança de domicílio? Não. Isso é uma remoção.
O que pode acarretar é o seguinte: essa remoção, você ser removido aí para 3, 4 ruas depois, você tem que pegar, por exemplo, mais um ônibus. Aí sim o empregador vai ter que pagar essa complementação de transporte. Tá? Tem até a súmula do TST que fala sobre isso. Isso que é importante você ver. Agora, nesse caso aqui, apenas o CL foi removido, não foi transferido. Então, o CL também não tem direito. Resposta da questão 71, letra A. E aqui eu coloco a fundamentação para vocês, tá? Exatamente a súmula que eu falei, súmula 29. Empregado transferido por ato unilateral para a localidade mais distante de sua residência tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Foi o que eu falei. Ela trabalha numa rua. Foi removida. Você vê como a própria súmula do TST confunde os conceitos de remoção e transferência. Olha lá. Empregado transferido para a localidade mais distante de sua residência. Mas isso aqui não importou mudança de domicílio. Então não é transferência, é remoção. Só é considerado transferência quando importa a mudança de domicílio, seja ela provisória ou definitiva. Se for provisória, cabe o adicional. Se for definitiva, não. Então são coisas diferentes. O próprio TST confunde esses conceitos. Conseguiram compreender? Agora, se ele for exercente de cargo de confiança, tem que ter a real necessidade de serviço para ser transferido. Aproveitando o tema, se você tem uma mudança unilateral por real necessidade de serviço, beleza, mas tem que haver a comprovação da real necessidade de serviço, sob pena de alteração ilícita, tá ok? E ainda, mesma função de confiança, tem que haver a comprovação da real necessidade de serviço. Dê uma olhada no artigo 469 caput, até o parágrafo 3º, depois o 470, que vai dizer, quando da extinção do estabelecimento, a transferência do empregado, ela é plenamente, mesmo que por ato unilateral, tá? Ela é considerada totalmente lícita. Aproveitando, para fechar esse tema alteração, quando você tem aqui, ó, isso sempre vem em prova de OAB e concurso público. Você tem o cargo, a pessoa exercente de função de confiança, tá? Ele tinha o cargo dele original aqui. Aí depois ele foi para exercer um cargo de função de confiança. E depois ele retorna ao cargo original dele. Essa alteração da função de confiança para o cargo originário dele, de maneira unilateral, é considerada unilateral ou não? Não, tá? Preste atenção nisso. Não, a CLT é clara, não é considerada unilateral, tá? Quando o empregado exercente de função de confiança retorna ao seu cargo de origem efetivo, tá? Não é considerada unilateral, mesmo que o empregador chegue e fale assim, ó, você tem agora a sua função de confiança, obrigado, mas eu não quero mais você como aqui nesse cargo de confiança comigo, eu quero outra pessoa, você pode retornar ao seu cargo de origem efetivo. Essa alteração que eu fiz, a priori, pode parecer unilateral, mas a CLT não considera. Então, não é considerada unilateral a alteração de exercente de cargo de função de confiança para o seu retorno ao cargo de origem. Preste atenção nisso aí. Beleza? Então aqui está a questão 71, né? Vamos lá. 2. Pedro é empregado da sociedade empresária X. Em determinado mês, recebeu diárias na ordem de 70% de seu salário, sem ter prestado qualquer conta ao empregador. De acordo com a CLT, o entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a alternativa correta. Diária, mais de 50%. Você vai ter que lembrar agora do artigo 457, mais uma vez, questão de salário e remuneração, tá? Muito importante. E as alterações. Essa prova foi
antes da reforma. Então a gente vai mudar o gabarito dela, tá? O que vai dizer pós-reforma, pós-queda de MP 808? O que nós temos? Temos o seguinte: nada mais vai incorporar prêmios, salário, prêmios, bonificações, diárias para viagem. Antes nós tínhamos uma limitação, né? Diárias até 50% não incorporavam, mais de 50% incorporava, ajuda de custo e etc. Hoje não incorpora. Então a diária para viagem, você vai receber 70%. Exemplo prático, vamos lá. Você recebe R$1.000. De diária para viagem, você recebeu então 70%, 700. Esses 700 aqui incorporam é isso que ele quer saber. Natureza salarial, quando a gente fala, é incorporar e ter reflexos. Ou seja, no 13º, nas férias, tá? No fundo de garantia. Vai incorporar ou não? Ou você vai receber esses 700 limpo. Pela reforma, agora não incorpora mais. Tá ok? Antes, o que queria dizer isso? Incorporando seu salário, sua remuneração passava a ser de quanto? 1.700. Sobre os 1.700, queria incidir fundo de garantia, INSS, imposto de renda, caso esse valor, né, tivesse ali na tabela, tá? Imposto de renda, férias, 13º e assim vai. Agora, não. Agora, você vai continuar recebendo o seu salário 1.000 e a diária de 700, o que vai acontecer com ela? Você vai receber limpo. E tudo, fundo, INSS, imposto de renda, continuarão em cima de 1.000, tá? Tem seu lado bom, tem seu lado ruim também. Tá? Mas de uma maneira geral, por exemplo, dependendo do valor que você receba de salário mais diária para viagem, você vai você que era fora, passa a ficar dentro do imposto de renda. Aí você pode descontar imposto de renda na fonte, ser descontado. É pior. Então você recebe a sua diária para viagem agora na mão, limpo. E todas as outras parcelas continuam em cima de 1.000, por exemplo. Tá? Caiu o apagador, mas segue o jogo. Então, gente, artigo 457 caput vai dizer que essa parcela aqui de diárias, mesmo que seja mais de 50%, hoje em dia não incorporam. Tá? Então, tem natureza indenizatória. Resposta da questão 72 é a letra B de bola. Tá bom? Então, aqui o gabarito atualizado de acordo com a reforma trabalhista. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo limitadas a 50% da remuneração mensal, o auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem e os prêmios, não integram a remuneração do empregado. Tá legal? Show de bola. Questão 7.3. Na convenção coletiva de determinada categoria, ficou estipulado que o adicional de periculosidade seria pago na razão de 15% sobre seu salário base, pois, comprovadamente, os trabalhadores permaneciam em situação de risco durante metade da jornada cumprida. Ou seja, ele falou assim, se você não fica a jornada toda em risco, fica só a metade, eu vou te pagar metade do adicional. Pode isso? Não, tá? Não pode isso. Adicional de periculosidade, primeira coisa, qual é o percentual dele? 30% sobre o salário base. O que quer dizer salário base? Tá? É aquele antes da incidência de quaisquer outros adicionais e horas extras que venham a incidir sobre esse salário. Então, se você tem um salário base de 1.500, vai incidir 30% sobre 1.500. Antes de entrar aqui as horas extras que você fez no mês, entrar adicional noturno, por exemplo, e tudo mais. Então, é ele base incide, tá bom? Então, vamos lá. Pode isso?
Não, evidentemente que não. Por quê? As normas que vão regulamentar aqui o adicional de periculosidade são normas de caráter, normas de ordem pública, que não podem as partes, nem o empregador, botar um adicional abaixo do previsto em lei. Simples assim. Tá? Então, essa cláusula, a gente já sabe que ela é nula. A própria súmula 364 do TST vai nos dizer isso. Então, meus amigos, qual é a resposta correta aqui? A cláusula é válida ou não? Já vimos que não. Depende de homologação? Não. É válida? Não. A legalidade da cláusula será avaliada pelo juiz? Tampouco. Então, 7.3, resposta letra A. Olha aqui, súmula 364. Tem direito... não, vou botar aqui, inciso 2. Não é válida a cláusula de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao seu tempo de exposição ao risco, que é exatamente o que trata o enunciado da questão. Tá bom? Questão 74. Um aprendiz de marcenaria procura um advogado para se inteirar sobre o fundo de garantia que vem sendo depositado mensalmente pelo seu empregador na conta vinculada junto à Caixa Econômica, na razão de 2% do seu salário, cujo valor é descontado juntamente com INSS. Uma dica: quando vocês estiverem resolvendo alguma prova, peguem, tá? Tentem pegar os núcleos que eu chamo da questão do enunciado. Primeira coisa, aprendiz. O aprendiz, qual é o depósito dele do fundo de garantia? Você já sabe que aprendiz é considerado empregado, beleza. Mas qual é? É 2%? É, beleza. Fundo de garantia, ele é descontado? Não, né, gente? Fundo de garantia, ele é depositado na conta. Você não desconta o valor que o empregador deposita do fundo no contra-cheque. Tá? Diferente. INSS, sim, tem desconto, de acordo com a faixa salarial. Agora, fundo de garantia, não. Tá bom? O fundo deveria ser depositado na ordem de 8%. Se você não estudou o contrato de aprendizagem, salvo engano, ele está lá a partir do 444, você ia responder essa aqui. E não, fundo de garantia, alíquota 8%, papá. Não, errou. Tá? Que aprendiz, depósito do fundo de garantia, são 2%. Errada a letra A. B. A empresa, por se tratar de aprendiz, somente poderia descontar metade do fundo? Errado, não desconta fundo nenhum. C. A empresa está equivocada em relação ao desconto, pois o fundo de garantia é obrigação do empregador. D. A conduta da empresa é regular, tanto em relação ao percentual quanto ao desconto? Claro que não, porque o fundo de garantia não pode ser descontado. Apenas por isso, a resposta é a letra C. Tá ok? Nem precisava aí de você saber tanta súmula, orientação, nem nada. Apenas você tinha que saber dessa questão era a alíquota do fundo de garantia do aprendiz e que o fundo ele é depositado e não descontado. Beleza? Então assim a gente segue e vai para a questão 75. Mas no próximo bloco, tá? Eu vejo vocês no próximo bloco. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!